Você sabe por que que terra, fogo, ar, água não são considerados elementos? Então esse é o tema da aula de hoje. Então vem comigo. Então antes de começar, eu peço que se gosta desse tipo de conteúdo, dê o like no vídeo. Se quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações ali no sininho, para sempre que eu postar vídeo novo, você receber esses vídeos. Então, bora para a aula. Então, primeiro vamos falar dos primeiros conceitos, né? Sempre a humanidade tentou explicar quais eram os blocos fundamentais que constituíam a matéria. Isso começou com os filósofos gregos, né? Pensando em como a matéria, tudo que está à nossa volta, do que é feito tudo que está à nossa volta. Então, surgiu, né, esse pensamento de que terra, fogo, ar e água eram elementos químicos a partir desses filósofos. Porém, mais para frente descobriu que isso não era muito verdade. Leucipo e Demócrito, né, que começaram primeiro a falar sobre a ideia do átomo, o átomo que era o bloco que constituía a matéria. Porém, Aristóteles rivalizou com esse pensamento. Ele acreditava na continuidade da matéria. Então, essa ideia dos elementos, né, começou com esses primeiros filósofos, a ideia dos 4 elementos fundamentais, né? E essa ideia se estende até hoje. Mas vamos passar para os conceitos atuais, conceitos mais recentes sobre átomos, elementos químicos, moléculas e compostos. Bom, o átomo, como o nome já sugere, né, é indivisível. E isso foi o que sugeriu Leucipo e Demócrito, né? Por isso que eles escolheram esse nome. Então, o que seria a menor partícula constituinte da matéria, que ainda guarda as propriedades do elemento que o constitui. Vou dar um exemplo aqui para facilitar esse entendimento. Supondo que a gente pegue uma barra aqui de grafite, esse do lápis da lapiseira. Ele é constituído apenas por átomos de carbono, o grafite. Se eu fosse dividindo esse grafite em várias vezes, e se pudesse dividir de tal maneira que chegasse no átomo, uma única unidade dessa partícula que constitui o grafite, um único átomo ainda guardaria as propriedades de todos os outros átomos de carbono. Qual é essa característica fundamental de todos os átomos de carbono? É ter 6 prótons no seu núcleo. Mais para frente vamos ver os conceitos mais atuais do átomo. E é isso. Para ser um átomo de carbono precisa ter 6 prótons. E se eu dividir esse átomo de carbono em mais partes, ele não guardaria essa propriedade. Ele estaria sendo dividido aqui em prótons, elétrons e nêutrons, né? E não mais seria o átomo de carbono. Então, mais uma vez, átomo é a menor partícula constituinte da matéria, que ainda guarda as propriedades do elemento que o constitui. Então, um único átomo de carbono guarda essa propriedade fundamental de todos os átomos de carbono, que é o quê? Ter 6 prótons. Olha aqui, então de exemplo temos aqui átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e ferro. Cada um tem a sua propriedade fundamental. A propriedade fundamental dos átomos de hidrogênio é ter um próton, do carbono é ter 6 prótons, do oxigênio é ter 8 prótons, do ferro ter 26. Agora, elementos é o conjunto de átomos de mesmo número atômico e de diferentes números de massa. O que eu quero dizer é o seguinte: existem átomos, diversos átomos na natureza, e existem vários átomos, por exemplo, de hidrogênio. Só que existe hidrogênio de massa 1, de massa 2 e massa 3. Então, esse conjunto de todos os átomos de hidrogênio forma o elemento hidrogênio. Então, todos os átomos que contêm número de próton igual a 1 fazem parte, né, do elemento hidrogênio. A mesma coisa com carbono. O elemento carbono é constituído por quem? Por átomos de massa 12, átomos de carbono de massa 12, átomos de carbono de massa 13 e átomos de carbono de massa 14.
E se tiver átomo de carbono com massas diferentes dessas, também vai fazer parte do elemento carbono, desde que tenha 6 prótons. E isso acontece para vários outros elementos. Tem átomos de mesmo número atômico, né, mas porém com massas diferentes. Então, esse grupo de átomos com massas diferentes, porém com o mesmo número atômico, fazem parte do mesmo elemento e são chamados de isótopos. Mais uma palavrinha nova aí, ó. Então, olhando aqui exatamente para o carbono, primeiro, esses 3 tipos de átomos de carbono constituem o isótopo do elemento carbono. Átomo de carbono de massa 12, 13 e 14. Esses são os isótopos do carbono. O hidrogênio também, possui os seus isótopos, que é o hidrogênio de massa 1, de massa 2 e massa 3. Então, o que seriam as moléculas? O átomo é o bloco que constitui a matéria, não é? Então, quando esses átomos iguais ou diferentes se juntam por ligação covalente, é chamado então de molécula. Por exemplo, o átomo de hidrogênio aqui, ele se junta com outro átomo de hidrogênio, formando a molécula de hidrogênio. Note que aqui eu já estou representando a molécula de uma outra maneira também, o H2. O símbolo do hidrogênio é H. Então, se dois Hs se juntam, formam a molécula H2. Aqui o carbono ele pode se juntar com 4 átomos de hidrogênio, formando a molécula CH4, que é o gás metano, né? A molécula do gás metano. O oxigênio pode se juntar com outros átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. Então, olha só, a gente já pode começar a responder por que aqueles 4 elementos não são, na verdade, elementos. Elemento seria o bloco fundamental, né? Como a gente disse, é o conjunto de átomos. Aí, no caso, a água é uma molécula. E por que não é um elemento? Porque a água ela pode ser decomposta, né? Por um experimento que a gente chama de eletrólise. É a decomposição da água por eletricidade. Então, a água se decompõe em átomos de hidrogênio e de oxigênio. Por isso, a molécula de água não é um composto. E o ar e a terra? Na terra existem outros tipos de molécula, né? É uma composição muito mais ampla ainda. E no ar que a gente respira, tem várias moléculas no ar, como nitrogênio, oxigênio, argônio. E o fogo? O que é o fogo? O fogo são gases em uma temperatura muito alta que estão emitindo radiações eletromagnéticas. Então, o fogo é isso. Então, nenhum deles são elementos. E substâncias? O que são substâncias? É um conjunto de moléculas iguais. Aqui, no primeiro balão, tem um conjunto de moléculas azuis, somente bolinhas azuis. Cada bolinha está representando um átomo. Quando essas bolinhas se unem, elas formam então uma molécula. E o conjunto total dessas moléculas é uma substância. Quando tem só um tipo de átomo, né, nessa molécula, é chamado de molécula simples. Como essa substância está sendo formada apenas por moléculas simples, ela é chamada de substância simples. Então, substância simples é o quê? São substâncias, né, formadas por um só elemento químico. Então, se tem a simples, vai ter a composta. Então, as moléculas compostas são essas aqui, É formado por mais de um tipo de elemento químico, né? Por mais de um tipo de átomo e por mais de um elemento químico. Então, no caso aqui, é o CH4. As substâncias compostas podem ser chamadas de compostos, mas os compostos, existem compostos moleculares e compostos iônicos. Os compostos moleculares são formados por ligações covalentes e os compostos iônicos são formados por ligações iônicas. Exemplo de cada um, né? Exemplo de composto molecular
é o ácido clorídrico, HCl, H2O, que é a água, né? Composto iônico, alguns exemplos. Aqui, o NaCl, que é o sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. O KBr, brometo de potássio, também é um exemplo de sal. Então, uma substância composta formada por mais de um elemento químico. Quando por ligações moleculares, é a substância composta. E o composto iônico é também formado por mais de um elemento químico, mas a ligação é iônica. Tranquilo? Vamos verificar aqui os nossos conhecimentos usando essa figura aqui, ó. Vamos determinar aqui, ó, os elementos, átomos, moléculas, substâncias e compostos presentes aqui nessa figura. Os elementos são então os tipos de átomos, o grupo de átomos. Os átomos aqui estão sendo representados por esferas, não é? Tem esferas brancas, cinzas e amarelas. Então, cada tipo de átomo é um elemento químico. Então, são 3 tipos. Agora, átomos. Átomo é cada uma das bolinhas mesmo que estão sendo representadas. Então, se a gente contar aqui, vai dar 20 átomos. E as moléculas? As moléculas são os átomos unidos. Quantas uniões aqui de átomos temos? Então, circulando aqui, né? Podemos contar 7 moléculas nessa representação. Substâncias. O que são as substâncias? Os conjuntos, né, de moléculas aqui, moléculas iguais. Então, temos aqui a sublinhada em verde. Essas 3 moléculas aqui compõem uma substância. Aqui, sublinhada em amarelo, tem a segunda substância, com 2 moléculas, né? Então, segunda substância. Essa terceira em azul e a quarta em branco. Então, são 4 substâncias. Agora, quantos compostos? Compostos são, aqui nesse caso, são as moléculas que não são simples. Então, temos aqui representado 2, né? Essa molécula com os átomos 14, 15 e 16, e essas outras 2 moléculas aqui, ó, de átomos cinza e amarelo. São os 2 compostos que existem aqui. Então, recapitulando a aula de hoje, vimos o que é um átomo, elemento, molécula, substâncias simples e substâncias compostas. E se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez, dê o like para me ajudar bastante aqui no crescimento, né, para que outras pessoas visualizem esse vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço e até mais!